Como a gestão por processos pode revolucionar o controle das perdas de água no saneamento? Quais são os principais desafios na implementação de uma abordagem processual para o controle de perdas? Quais metodologias e ferramentas de gestão de processos são mais eficazes para reduzir perdas e como implementá-las na prática? Se você se interessa por gestão de perdas e quer entender como uma abordagem estratégica focada em processos pode transformar os resultados da sua organização, esse bate-papo vai trazer conteúdos ricos e práticos para você. Olá, meu nome é Pierre e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você atua no setor de saneamento ou busca conteúdo de qualidade sobre perdas de água, está no lugar certo. Aqui compartilharemos experiências, conversaremos sobre boas práticas e tecnologias e vamos impulsionar o debate sobre como uma gestão estratégica pode transformar o controle de perdas. A cada episódio, teremos um convidado especial que dividirá conosco sua visão e conhecimentos, trazendo histórias, aprendizados, para inspirar e fortalecer a nossa comunidade. Hoje, nosso tema será Gestão de Perdas de Água, abordagem estratégica por processos. O nosso convidado é o Mário Augusto Baggio, engenheiro civil pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em Engenharia Hidráulica pela Faculdade Politécnica da USP. Mário traz uma visão estratégica única sobre gestão por processos e como isso pode transformar a eficiência operacional no saneamento. Sua experiência inclui atividades de examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, consultor da Organização Pan-Americana de Saúde para a América Latina e Caribe, coordenação da FUNASA Paraná e diretoria de operações da Sanepar. Mário também é sócio-diretor da Galwater e fundador do Instituto Métodos, entidade sem fins lucrativos que difunde as melhores práticas de gestão em recursos hídricos e saneamento básico, para resultados sustentáveis no setor. Com mais de 25 anos de atuação no mercado brasileiro e latino-americano, Mário é especialista em formulação e execução de estratégias de redução de perdas, desenvolvendo a metodologia autoral denominada Roadmap. Então, essa será uma conversa imperdível para quem quer transformar o controle das perdas através de uma abordagem processual, moderna e eficaz. Olá, Mário Baggio, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E para começar já, gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência como a gestão por processos pode revolucionar o controle das perdas de água no saneamento e qual a diferença fundamental entre focar no processo versus focar apenas no resultado. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Pedro, é uma satisfação estar aqui consigo, falando no canal Perda Zero. Tenho acompanhado de perto aí a sua chegada aí nas redes sociais, falando do tema perdas e provocando discussões, análises, reflexões. E de público, queria cumprimentá-lo por tudo que você tem trazido para as redes sociais, não só no tema perda, no tema gestão, engenharia, operação, manutenção, projeto, obras, com dicas altamente importantes para o sanitarista brasileiro. Bom, sobre a sua pergunta, Piero, eu falaria aí um pouquinho sobre a minha carreira. Ao longo do tempo aí eu tenho trabalhado com controle de perdas, esse tempo aí lá dos idos dos anos 80, né? Já muito tempo se passou, e pude armazenar muita aprendizagem, né? O que me tem permitido ser um storyteller, né? Um contador de histórias aí. Assim, eu te respondo a sua pergunta narrando a minha história no tema. Eu aprendi a controlar perdas na doutrina americana, no modelo fordista, que o efeito perda tem que ser combatido implacavelmente. Durante mais de 15 anos, no início de carreira, perdíamos água na Sanepar durante o mês e tomávamos providências no mês subsequente. Era o método que chamo hoje de atestado de óbito. Quando me foi apresentada a escola japonesa pelo professor Vicente Falcone Campos, constatei que perda de um mês determinado deve ser combatida da 0 hora do primeiro dia às 24 horas do último dia do mês. Chegava assim a uma encruzilhada, escolhendo o caminho da escola japonesa, a escola do modelo Toyota, abraçando aí o sistema Toyota de produção e abandonando aí os livros que me ensinaram
que controlar efeito era o adequado e percebi que controlar a causa, né, o processo e não o produto, era o caminho sinalizado pela escola japonesa. E aqui cabe uma confissão ao amigo Piero aí. Eu sofro, Piero, e sofro muito em saber que a imensa maioria dos gestores das empresas de saneamento brasileiras ainda adota a escola americana, atuando no efeito, relevando as causas. É o endeusamento dos vazamentos, que é efeito, e não suas causas raiz, endeusamento aos extravasamentos, aos consumos operacionais excessivos, aos consumos clandestinos, aos consumos especiais. Ou seja, muito foco no efeito e pouco foco na causa. Correto. Essa é uma realidade, acho que é perceptível aí por todos, né? A gente, o dia a dia operacional no saneamento vai tomando todos os profissionais de uma maneira que às vezes fica difícil dar aquela parada para pensar a coisa, né? E, e perguntar por que isso aqui está acontecendo, né? Só E tem que ir lá chegou um momento, resolver e botar claro, água de volta para o sistema. chegou um momento da minha carreira que eu falei, caramba, eu não consigo resultado. Eu acho que eu tenho um problema, sabe? A minha formação não está boa, a minha engenharia não fui. Eu fiz uma boa faculdade de engenharia, mestrado na USP, enfim. E a Sanepar me ensinou a ser engenheiro gestor. E, caramba, eu não tenho resultado. E, no dado momento, quando eu fui apresentado à escola japonesa, eu percebi que o problema, sabe qual que era, Piero? Eu estava lendo o livro errado. Isso me deu muita tranquilidade e muita vontade de seguir adiante, né? Porque eu estava atacando o efeito e não estava atacando causa. O Brasil é um escravo dos vazamentos, dos extravasamentos, né? E a gente fica achando tecnologias para detectar vazamentos, tecnologias as mais variadas, as mais caras, enfim, e ao invés da gente achar uma tecnologia para não ter vazamento, os japoneses não sabem que são vazamentos, né? Não sabem que são extravasamentos, consumos clandestinos, né? Então, ataca as causas, um cadastro de consumidores, enfim. Então, quando eu percebi que a biblioteca era outra, a minha vida profissional mudou, e aí eu comecei a perceber que é possível, sim, debelar o mal das perdas, né? E acho que a gente vai contar isso na sequência aí ao amigo. Muito bem. Então, o resumo da ópera, a gente tem que dar uma parada e uma analisada, né? Em quais são as nossas bases, né? E dar uma Perfeito. revisada nisso, nossas bases, nossos conceitos, né? A gente tem falado muito sobre a mentalidade do engenheiro do saneamento, né? E eu acho que essa tua fala tudo resume muito bem isso, né? Que de vez em quando tem que dar uma paradinha e repensar, né? Como é que eu tô Perfeito. atuando, né? Bem, Perfeito. avançando para os desafios de ordem mais prática agora, né? Na implementação, então, dessa abordagem mais processual para o controle de perdas, como que a gente supera aí a resistência organizacional e cultural para essa mudança de paradigma aí baixo? Piero, você acabou de falar sobre isso, a gente precisa parar um pouquinho. E dizem que para mudar precisamos desaprender o que sabemos e aprender de novo. Precisamos aprender ainda que sentados no chão. Como assim, né? Olha, como storyteller, eu conto ao amigo mais uma experiência aí que foi um divisor de águas da minha carreira, quando eu tomei conhecimento da escola japonesa em Curitiba, na cidade industrial, assistindo uma palestra do professor Vicente Falcone Campos. Eu soube do Falcone, tinha ouvido falar ligeiramente do consultor do Brasil, enfim, e me inscrevi. E soube que não tinha vaga, já com 15 dias de antecedência. E tentei fazer esse curso com o professor Falcone, e nada feito. No dia do curso, eu fui para a cidade industrial,
Cheguei lá, humildemente, falei, olha, gente, eu preciso assistir para o senhor Falcone, né? Eu tenho ouvido falar muito ele, a Copel, a concessionária de energia elétrica, adotava já o modelo Total Quality Control, né? Ao estilo japonês. E aí aborreci tanto a moça das inscrições, falei, olha, amigo, o senhor fazer esse curso é só o senhor ficar sentado no chão. Tá ótimo. Então, aceito. Faço o curso sentado no chão. E fiquei 4 horas sentado no chão, assistindo um curso que mudou aí meus paradigmas, quando eu abandonei aí a doutrina fordista e comecei, então, a pensar na doutrina toyotista. Então, precisamos, portanto, ler, né? Ler muito. Eu comprei todos os livros do Falcone, comecei a lê-los, e à medida que eu ia lendo, eu ia tendo insights, associando minha experiência na minha escola sanepariana, onde amalgamei aí a minha expertise em operação de sistemas, projeto, obras, manutenção, enfim, e associando engenharia com gestão, né? Então, nós precisamos aí eu vi que eu precisava ler mais, porque para isso a gente precisa de escola, a mais estudar. Enquanto os japoneses ficam imersos em centros de treinamento, Piero, on-the-job training ou off-the-job training, a gente fica aqui no Brasil pilotando escrivaninhas, perdendo a visão da escala 1 para 1. Os nossos gestores e lideranças aí estão perdendo a escala 1 para 1, já não conhece mais os seus sistemas de água. A gente faz um balanço hídrico do sistema, mas não sabe se a rede é malhada, se a rede é ramificada, se as nossas redes são abertas ou fechadas. A gente não sabe como que a nossa ETA funciona, como as nossas captações. Não andamos pelo sistema, não conhecemos mais os nossos ativos. Desconhecemos os ativos dos nossos sistemas e ficamos tentando encontrar defeitos e falhas nos ativos que sequer os conhecemos a partir de diagnósticos estruturados. Eu aprendi a conhecer sistema, Piero, fazendo diagnóstico. Todo santo ano nós íamos aí com checklist na mão diagnosticar 140 sistemas de abastecimento de água, que eram os sistemas da Regional do Nordeste da Sanepar, no Paraná. E começávamos na captação e terminávamos na casa do consumidor. E aí íamos para o sistema de esgoto sanitário, começava na casa do consumidor, terminava no corpo receptor. Então, o que eu percebo é que a gente não tem escola, né? Nós estamos aí, o sanitarista, ele se forma, ótimo, mas e daí? A gente precisa de centro de treinamento. Nós estamos parando de fazer centro de treinamento nas nossas empresas. E não gostamos de ler. Pior, não sabemos aprender, temos desaprendido a aprender, a reter conhecimentos. A minha vida mudou, Piero, quando eu comecei a tomar contato com mapas mentais. Eu leio com mapa mental, eu faço resumo de livros com mapas mentais, com X-Mind, e associando também a engenharia com a gestão. Eu leio muitos livros de engenharia, mas não abandono os livros de gestão. Eu acho que um profissional de 2 ciências é melhor que um profissional de uma única ciência. E acabo de fundar o Instituto Métodos, o Instituto Sem Fins Lucrativos, focado na gestão do setor de saneamento, amigo. Sustentado por 3 pilares. O primeiro pilar, livro. O Instituto Métodos está montando um projeto de concessão de bolsa de estudos aí, de práticas de engenharia associadas à gestão para todo sanitarista brasileiro, principalmente os mais humildes, principalmente para aquelas cidades mais humildes, mais afastadas dos grandes centros. O segundo pilar é o pilar árvore, para que nós possamos também, estamos buscando patrocínios para fomentar o plantio de árvores nas bacias dos mananciais de abastecimento. E o terceiro pilar, focado nas pessoas desassistidas, com o abastecimento, com a água encanada tão necessária à saúde da população brasileira. A ideia é levar água às favelas para acabar com o conforto de transformar consumo não autorizado em consumo autorizado, não medido e não faturado. Então, a gente resolveu comodamente que o consumo não autorizado
por fraudes e clandestinas, poderia migrar para consumo autorizado, não medido e não faturado, que é a CANF. Aí a perda cai, mas não cai a água não faturada, o NRW, a Non-Revenue Water. Então, dessa maneira, os desafios aí, eu acho que passam invariavelmente por três coisas, né? Educação, educação, educação. E não é só na universidade, na faculdade, no primeiro e segundo graus que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender na empresa, com centros de treinamento. Nós estamos precisando de centro de treinamento para aprender a operar sistema no centro de treinamento, depois ir para a prática, manutenção, depois ir para a prática, fazer as ações comerciais aí, as ações dos processos core, água, esgoto e comercial, fazer isso nos nossos centros de treinamentos, e para que possamos, então, melhorar nossa mão de obra operacional, mão de obra tática e estratégica, aprendendo aí na escola, porque eu acredito que cada companhia de saneamento tem que ser uma filial da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, né? Acredito imensamente que os desafios vão ser cada vez menores à medida que nós estivermos cada vez melhores aquilo que os livros nos trazem, e faço um apelo ao sanitarista, um apelo pela leitura, para que amemos mais os livros, a leitura, e para que possamos compreender os fenômenos. O fenômeno das perdas é um fenômeno complexo, e a literatura nos ajuda, como você tem feito aí magistralmente aí nas redes sociais. Perfeito. Até quero reforçar e contribuir também, dizendo que estou plenamente de acordo com essa ideia de que o diagnóstico operacional é a espinha dorsal do conhecimento, assim, né, nessa parte de perdas, porque eu lembro bem, assim, houve um determinado momento da carreira ali em que foi demandado para nós, profissionais operacionais da companhia, o levantamento, os diagnósticos operacionais de todos os sistemas, porque Perfeito. aquilo não estava sistematizado na casa, e num determinado momento a empresa precisava ter aquela informação ali, em função do contexto da empresa, né? E aquilo ali foi um pavor geral, assim, porque todos os profissionais, agora nós vamos ter que fazer esses diagnósticos operacionais a toque de caixa aqui, né? Porque nunca fizemos de fato de forma sistematizada. Aquele momento ali, para mim, foi realmente um momento bem Divisor de importante, águas. porque Divisor de foi a águas. partir dali que, de fato, eu entendi com profundidade a problemática das perdas, que ela acaba sendo, como a melhoria operacional acaba sendo ficando em segundo plano, em detrimento da operação de rotina, né, do dia a dia, né? Então, a melhoria é sempre aquela coisa, quando der, eu faço a melhoria, né? E a partir Perfeito. dos diagnósticos operacionais, nós, equipe técnica, fomos obrigados a conhecer profundamente os problemas, as problemáticas, para poder, de fato, ter diagnósticos qualificados. Então, realmente é isso aí. É o ponto de partida aí. Tem que conhecer profundamente Perfeito. o sistema a partir de um diagnóstico, para que, a partir dali, obviamente, se desenvolva o resto, né? O planejamento, as ações, enfim. Tem que se saber como que se tá para poder se melhorar. Basicamente é isso, né? Perfeito. Então, montar uma estratégia de perda sem conhecer o teu ativo, você não vai encontrar o fio da meada e, consequentemente, não vai atingir resultados, não vai bater metas. E essa é a grande constatação, porque perda é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu, já escreveu, já dissertou, já fez um TCC, etc. Tal. Mas na hora de apresentar resultados, pouca gente consegue. Então, efetivamente, olha, eu implantei uma estratégia, e dessa estratégia eu colhi esses frutos. Esses são os resultados. A perda estava em tanto, foi para tanto, né? Isso eu acho que ainda é uma lacuna no setor. Verdade. Bem, olhando para as metodologias agora e ferramentas, quais as metodologias e ferramentas de gestão de processos que você considera mais eficazes para reduzir perdas? Se puder compartilhar exemplos práticos de como implementá-las e quais resultados esperar. Perfeito. Aqui eu vou começar fazendo mais uma confissão ao amigo aí, Piero, né? Eu tenho trabalhado noite e dia para abandonar o indicador de perdas, Piero. Eu sou um fã incondicional do indicador NRW, a água não faturada, a Non-Revenue Water, né?
observar que no Brasil a queda nos índices de perdas, eu tenho observado muitas companhias, muitas autarquias que reduz a perda, mas o indicador NRW fica inalterado, né? Um absurdo, não? Então, a eficiência operacional é medida por perda ou por NRW, são duas coisas distintas. O mundo usa o NRW, o Brasil usa a perda. E mascara, joga água não faturada para a Canf, aí reduz a perda, mas o teu faturamento, o teu EBITDA não se move, né? E para isso a gente precisa de um mapa do caminho, sabe, Piero, na direção da máxima eficiência operacional, para reduzir perdas e reduzir a NRW também, né? Porque só reduzir perda não garante faturamento, né? Você pode correr o risco de gastar muito e o teu faturamento não se mover. Há cerca de 7 anos atrás, por uma demanda da Iguá Saneamento, um player privado brasileiro, que buscava um método de controle de perdas, Piero, mais do que reduzir perda, né? Ela queria um método. Surgia assim o roadmap de formulação e execução de estratégia de redução e controle de perdas e de NRW. Uma metodologia poderosa baseada no ciclo de Deming, o velho ciclo do PDCA, que você conhece muito bem, cheio de ferramentas estatísticas de qualidade, associada a muita tecnologia operacional e de informação, a TI e TO, culminando com fortes processos de capacitação, qualificação e certificação de mão de obra. É um blended de tecnologia, pessoas e processos. Criamos, à época, 2 roadmaps, um aplicado a um sistema, uma autarquia que só tem um sistema, não uma Sabesp que tem N sistemas, uma Sanepar, uma Copasa, que tem N sistemas, uma Corsan, mas aplicado a um sistema da Corsan ou a um sistema da Copasa, que é um roadmap aplicado a sistema que começa com uma auditoria das perdas. E aqui um parênteses, né? Se você tiver, para essa auditoria, você tiver um diagnóstico operacional, esse que você falou, que foi um divisor de águas na sua carreira, conforme você acaba de mencionar, a auditoria das perdas, o top-down, o bottom-up, fica mais facilitado, né? A modelagem hidráulica são ingredientes aí importantes, ou insumos importantes. Um diagnóstico, uma modelagem hidráulica calibrada facilita barbaramente a auditoria das perdas com os balanços top-down, checados pelos balanços bottom-up. E aí você passa pelo planejamento de ações, seguido pela execução. Então, auditoria, planejamento, um plano de redução de perdas, e aí a implementação do plano, a verificação de resultados e a aprendizagem. Observar que por trás disso tudo, desse método, há o ciclo do APDCL, a auditoria, planejamento, execução, verificação e aprendizagem. Esse é o roadmap aplicado a um sistema que tem dado resultados extraordinários, fazendo com que, a partir de uma auditoria, mantemos planos. Esses planos estão muito voltados aí a setores. A gente pressupõe aí, usando os conceitos que aprendemos aí com a arte da guerra do Sun Tzu, quanto mais perda o sistema tiver, a estratégia é mais efetiva. Um exemplo eu me lembro aí no interior do Rio Grande do Sul, um sistema em que passava um rio pelo meio da cidade, né? Então, a gente conseguiu medir a perda da margem esquerda e direita, 2 perdas. Então, combater 2 perdas de um sistema, né, é mais fácil do que combater a perda de um sistema só. Então, o roadmap sempre ele tem um momento pós-auditoria que a gente dá para fazer alguma setorização. Nós já fizemos setorizações a partir de uma linha férrea, a partir de uma rodovia, para termos pelo menos 2 perdas no sistema. 2 perdas, a gente faz 2 auditorias, 2 balanços, 2 planos, um para cada margem, um para cada lado.
E aí, com o tempo, dá para dividir em 3 perdas, em 4 perdas, até chegarmos, então, no limite, a uma quantidade de DMCs, e aí nós tivermos 20 DMCs no sistema, nós teremos 20 perdas. Combater 20 perdas é mais efetivo, a estratégia é mais efetiva, eficaz e eficiente do que combater a perda de um único sistema. Esse sistema se chama Alegrete. Nós dividimos, então, inicialmente em dois setores, margem direita e esquerda, para podermos ter 2 perdas e começar a partir daí, esquartejando o sistema em zonas até culminar com os DMCs. O outro roadmap é aplicado a uma corporação, como a Corsan, como a CAGES, como a CAGEPA, que fizemos um trabalho magistral aí com a CAGEPA, estamos fazendo agora com a CAGES, também fizemos aí a aplicação do roadmap na Compesa. E esse roadmap aplicado a uma corporação, com várias filiais e vários sistemas, ele começa com um plano. E esse plano, ele se inicia, primeiro, vamos ver o mapa estratégico, a estratégia empresarial da empresa e ver a conexão que ela tem com a estratégia de controle de perdas e de controle de NRW. Né? Para saber se tem meta de redução de perda, se tem alocação de recurso para perda, lá no plano estratégico, onde a estratégia de perda começa, quando a gente monta um plano estratégico, um mapa estratégico, um balance scorecard, né, que é tão comum nas organizações. E aí, feito isso, a gente passa pela revisão da organização. Nem sempre os organogramas ajudam a reduzir perda, porque a perda, na maioria das empresas, por força de organograma, amigo Piero, a perda não tem dono. Quem que é dono da perda? Né? É o diretor. Mas espera aí, mas ele só cuida, ele é diretor de operação, ele está lá com a perda real, e a perda aparente está com outro diretor, mas o investimento está com outro diretor. Bom, a perda sobe, de quem é a culpa? É de todo mundo, se é de todo mundo, não é de ninguém. Bom, então, a partir da revisão da organização, a gente sugere, olha, vocês precisam ter uma organização mais voltada a processo, né? Ela está muito funcional, a perda não tem dono. Para falar que não tem dono, a perda da Sabesp é do presidente da Sabesp. Mas espera aí, e as unidades de negócio? E os sistemas, as cidades, os setores, as zonas, os DMCs? Os japoneses têm dono de perda para cada DMC tem um dono. Né? Bem, feito isso, a gente parte, então, ainda no planejamento, para a definição da estratégia de controle de perdas. Por setorização. Na CAGEPA, a gente dividiu pequenas cidades por uma grande avenida, margem direita da avenida, margem esquerda, por um rio, pelo mar, pela serra. Nós, então, conseguimos aí... É melhor combater 2 perdas de um sistema, que somadas dão a perda totalizada do sistema, do que combater uma só. É humanamente impossível a gente ter resultados rápidos combatendo uma perda de um sistema como Alegrete ou como Campinas. A gente precisa dividir o sistema, começando pelo princípio, pelo básico, de tal maneira que a gente consiga ter como política, né? Precisamos ter muitas perdas que somadas representam a perda do sistema. Ainda no planejamento, fazemos uma política tática, que pela primeira vez, uma política tática de redução de perdas. A empresa vai trabalhar por performance ou não vai trabalhar por performance? A empresa vai abraçar setorização ou não vai abraçar setorização? A empresa quer qualquer macromedidor ou alguns macromedidores? A empresa vai ficar estacionada no velocimétrico classe B, R40, R60, ou vai sair para outras tecnologias? Bem, então, isso tudo é a grande novidade. A Embasa, pela primeira vez, há 8 anos atrás, nós formatamos a política tática, um documento de 15 páginas que define políticas de setorização, políticas de medição, políticas de tecnologia, de automação,
pequenos artigos, como se fosse uma política pública, um documento de política pública, mas focado no tema perdas e NRW. Bem, definido essa fase de planejamento do plan, a gente segue para o DU, para a execução, formulando o velho Programa Estadual de Controle de Perda, que nós aprendemos a fazê-los nos anos 80, que ainda hoje são atuais, com muita adequação aí contemporânea, mas nós voltamos aí, tive a felicidade de trazer isso para a Compesa, para a CAGES, para a Copasa. A Copasa foi cobrada com um programa estadual de controle de perdas pelo seu regulador. Em tempo recorde, a Copasa apresentou, está hoje seguindo a sua implementação da sua estratégia de controle de perdas a partir de um programa que coteja investimentos para todos os sistemas da Copasa. Mais ênfase, mais dinheiro, mais tecnologia na região metropolitana de Belo Horizonte e menos recursos, um pouco menos de tecnologia no interior de Minas Gerais. Bem, execução também, uma vez montado o plano estadual de controle de perdas, né, ou plano municipal, parte-se então para alocação de CAPEX e OPEX, precisamos de dinheiro, né? E para isso pedimos aí adiantamentos, sabendo que o recurso em perda ele retorna, né? Então me adiante 10, 20, 40 milhões, que isso em 2 anos a gente retorna esse dinheiro e criamos um fundo. Liberado recurso para CAPEX e OPEX, não basta só dinheiro de investimento, porque a gente tem implantado muitas VRPs, aí não tem dinheiro para manter a VRP operando, porque a mola falhou, não temos recurso, o diafragma furou, não temos recurso, precisamos então ajustar um projeto e aí compramos o equipamento e não temos recurso para mantê-lo, não temos aí uma pitometria para manter calibrados os nossos macromedidores. Bom, aí a fase antes de ir para a execução propriamente dito, né, nós passamos aí por muita capacitação por competência, nós desenvolvemos aí um plano de capacitação por competência associado à qualificação da mão de obra e certificação de mão de obra. E aí começa a execução do Programa Estadual de Controle de Perdas. E, por fim, vamos então para o cheque, para análise de resultados, com análises críticas mensais, semanais, mensais, bimestrais, para verificar a quantas andamos, então, com os resultados, que distância estamos das metas estabelecidas pela autoadministração do cliente que está aplicando o roadmap corporativo. E aí, mais uma vez, roda-se aí o velho ciclo do PDCA, o ciclo de Deming, né? Que é exatamente aí o método que está por trás do nosso roadmap corporativo e também o roadmap aplicado a sistemas, que, ao meu juízo, pelos resultados que temos colhidos aí de reduções de perdas de 10%, 15% ao ano, de maneira muito sistematizada, muito sistêmica, sem fazer muito barulho, fazendo feijãozinho com arroz, o pretinho básico, setorizando, medindo bem, macro-medindo, medindo a perda usando o pró-rata-DI, né? Nós temos tido muito sucesso, porque a perda do mês não representa o mês, porque o macro medido ele é gregoriano, ele é calendário, o micro medido não é. Então temos usado aí o que nós aprendemos há muitos anos atrás com o meu saudoso aí sanitarista, hoje aí à frente da IGE, o engenheiro Bianchini, que é um especialista também, que aprendemos juntos aí fazer o pró-rata-DI para casar o macro com o micro medido, e temos a perda no mês. E para poder combater a perda do primeiro dia do mês até o último dia do mês, que é a essência do modelo Toyota de produção. Professor Baggio, essa última resposta aí teve tanta informação que eu até tive que tomar nota de algumas coisas aqui para poder fazer
meio que um resumo. Eu não vou conseguir resumir tudo, mas eu anotei 3 pontos assim, que eu acho que são fundamentais, né, destacar, Pois né? não, amigo. O primeiro deles é aquilo que a gente já havia reforçado anteriormente, conversando, que tem que se saber onde a gente está. Então, o ponto de partida é a auditoria das perdas, né, através da sua metodologia aí, né, do roadmap, né, e é o ponto de partida. Vamos fazer essa auditoria e vamos saber como é que a gente está em termos de perda. Esse é Perfeito. ok. Segundo ponto, há que se ter um compromisso claro da alta gestão, e isso, dentro da sua metodologia, também está muito claro no momento que há um momento que se tem que revisar o planejamento estratégico da companhia e em que ponto esse planejamento estratégico está dizendo que perdas é estratégico. Se não está dizendo em lugar Perfeito. nenhum, não vai funcionar nunca, né? Então, E normalmente esse é o não está, compromisso. viu? Esse é o compromisso da alta gestão que se precisa. Tem que estar escrito, e além de estar escrito, tem que se levar a sério, né? Então, perfeito. E o terceiro ponto que eu anotei aqui é a questão das políticas. Por quê? Se não é claro, isso é muito comum. Muitas companhias não têm isso claro. Todo mundo está discutindo lá na área operacional lá, mas será que a gente vai usar esse tipo de drone? Será que nós vamos fazer? Por que está se discutindo aquilo ali na operação? Porque não é uma política clara da empresa, porque na hora que isso é uma política clara, nem Perfeito. se discute mais. A gente já Perfeito. sabe que para esse nível de consumo é tal hidrômetro que vai se usar, ninguém vai discutir nada, não vão comprar outro, é esse mesmo e que tem no estoque está aí. Então, assim, no momento que há uma clareza e há obviamente que não vai haver consenso técnico de toda uma empresa, mas há que se haver um consenso administrativo. Na Perfeito. hora de se definirem as políticas, esses profissionais todos têm que participar, debater e chegar lá numa política. A partir da política definida, todo mundo tem que falar a mesma língua. E aí o negócio funciona, né? Então, assim, achei perfeito isso, né? Tá muito bem claro dentro da sua metodologia, né? E, enfim, achei que era importante destacar, assim, foi o que mais eu consegui absorver. Enfim, teve outras informações ali, foi muita coisa para pouco tempo, assim, para a gente conversar, né? E meus cumprimentos pela sua capacidade de síntese, viu, Piero? Você é um profissional muito sintético. Parabéns. Obrigado, obrigado. Professor, assim, não tenho palavras para agradecer aí a sua participação, né? Estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo, com a participação do Mário Augusto Baggio. Muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar conosco aí seu conhecimento e experiência. E para concluir, gostaria de pedir, da mesma forma como a gente sempre propõe aos convidados aqui, de uma forma a gerar uma mensagem motivadora para todos que atuam nessa área da gestão de perdas e desejam construir um saneamento mais eficiente e sustentável, através de uma gestão estratégica por processo. Muito obrigado, professor Mário Augusto Baggio. Fica essa mensagem final aí de motivação para os nossos colegas. Muito bem, Piero. Bom, muitíssimo obrigado pelo convite. Não é generosidade nenhuma, é paixão pelo tema mesmo. Sei que você também é um apaixonado pelo tema de perdas, pelo tema de operação, pelo tema do saneamento básico como instrumento aí de saúde pública. A companhia de saneamento como hospital sem leito, né? É uma indústria, é um hospital, é uma utility. Então, para mim é um prazer imenso atendê-lo e cumprimentá-lo mais uma vez pelo belíssimo trabalho, pelo legado que você está deixando aí público, né? Deixando público mesmo, para não ficarmos, então, retendo conhecimento. Eu gostaria de manifestar aqui, como mensagem final, um temor, né? Um temor aqui que eu tenho percebido, né? Os DMCs, que a gente fala tanto, né? Eles têm sido de difícil implantação na maioria das cidades brasileiras. A cidade brasileira não é uma cidade portuguesa, francesa, alemã. Ela é muito mutatis mutandis e nós temos tido dificuldade em implantar DMCs. Para isso, né, o que tem acontecido? Eu tenho trabalhado muito, sugerindo aí alternativa ao DMC concreto, né, implantado fisicamente, sugerindo o STEP Test, o guia 6 da ESB descreve lá o STEP Test,
Nos anos 80, a Sabesp chamava o step test de distritos pitométricos. Eu trabalhava com distritos pitométricos na Sabesp, como uma maneira provisória. Enquanto eu não tenho os DMCs implantados, e a cidade brasileira ela dificulta a implantação, né? Porque a topologia da rede brasileira ela é muito ramificada, ela não é malhada, ela é aberta, não é fechada. Isso tem dificultado barbaramente aí a implantação dos DMCs. E, ao meu juízo, os nossos DMCs, isso não é pecado nenhum, deveriam ser um pouco maiores do que a norma prevê, né? Ou trabalhar por zonas aplicando o step test, que é o método do distrito pitométrico, em que você tem os DMCs virtuais e vai implantando à medida que urbanamente a cidade, o bairro, a região, o setor está mais instável, né? Porque essa cidade desordenada, você implanta o DMC, do dia seguinte tem o Minha Casa Minha Vida no DMC e você perde o DMC. Bom, dessa maneira, com o passar do tempo, a gente vai chegando o limite, o Japão, os DMCs tem 500 mil ligações, né? Então, quando a gente está com a cidade mais estabilizada, os nossos DMCzões vão caminhando para aquele DMC normativo da 12.218, né, da ABNT, e aí os nossos DMCs chegam triunfantes, como que é o estado da arte no combate a perdas, e seguindo a doutrina japonesa, o meu sonho por dar para cada DMC ao seu respectivo dono. Não basta ter DMC, essa é a mensagem. A gente precisa ter setores, zonas e DMCs, e cada setor, zona e DMCs tem que ter dono. É a essência da estratégia japonesa, na qual eu tenho me inspirado e transpirado. Não basta ter DMC, zona de pressão controlada e setor de abastecimento controlado. A gente precisa dar esses setores aos seus legítimos donos. A perda de 4%, 5% japonesa não é por acaso, é porque cada DMC tem dono. Eu cuido de 10 DMCs, você cuida de 10 DMCs, e João cuida de outros 10 DMCs. Assim, os 30 DMCs ficam sendo cuidados pelos seus respectivos donos. Isso tem dado um resultado extraordinário, onde nós temos aí trazido esse conceito, os resultados aí se aceleram. E, por fim, Piero, depois dessa mensagem aí da setorização, no limite, a gente quer chegar nos DMCs. O Rio de Janeiro tem dado demonstrações aí que o DMC tem que ser um pouco maior. Os concessionários privados aí deram um passo para trás, estão adotando os DMCzões um pouco maiores do que aquele que a norma prescreve. Então, por fim, aí, mais uma vez, meu muito obrigado e meus cumprimentos aí pelo seu belo trabalho nas redes sociais. Nós já nos conhecemos já aí de longa data, já trabalhamos juntos, e, para mim, aqui fico muito feliz em ver a sua demonstração de competência e ver também que você também é um homem multifacetado, um profissional multifacetado, que associa engenharia, gestão. Eu vejo que você fala de mecânica, de elétrica, de hidráulica, de civil, de operação de manutenção. E queria aqui de público dizer que esse é o profissional aí que vai conseguir aplicar a gestão por processos, vai adotar uma boa estratégia e vai conseguir debelar o mal das perdas rumo à perda zero. Quiçá um dia, né, Piero? E por isso que eu gosto muito do seu título aí. No limite, vamos aí à perda zero. A gente sabe que é uma utopia, mas a gente precisa de uma utopia para viver, não é, amigo? Forte abraço, amigo, e mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito boa noite, até logo.